Nós voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração para ouvir do Criador os bons conselhos de amor. Em paz nós vamos separar e na palavra meditar. Se em vida Deus nos conservar, aqui esperamos retornar. Há um porquê das rosas exalarem seu aroma. Há um porquê dos rios correrem em seus leitos. Há um porquê dos mares possuírem tão fortes ondas. Há um porquê dos peixes existirem nas profundezas do mar. Há um porquê do sábio a cantar belos louvores. Há um porquê da águia alçada tão alto voo. Há um porquê das andorinhas voarem em bandos. Há um porquê da gaivota em seu caminho sobrevoar a imensidão do mar. Tudo porque um dia do meu Salvador amado, pra me salvar, seu sangue na cruz foi derramado. E por amor por nós foi imolado. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor. Eis o porquê das rosas exalarem o seu olor. Paz, mais um domingo se iniciando, uma manhã maravilhosa. Vemos um dia turbado, nosso governo, orar muito pelo nosso país,
para que Deus venha ter uma intervenção divina nesse país, que a vontade, como o Bispo Walter tem falado, que seja feita a vontade dele. Amém? Eu quero fazer uma oração. Senhor, toma a nossa vida nessa manhã, esse culto dessa manhã, os irmãos. Ensina-nos a Tua palavra, abençoa-nos pela Tua palavra, Senhor. Nos guarda de todo mal. Toma o Brasil, toma, Senhor, essas lideranças políticas, os governos. Senhor, toma a rédea desse país. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do povo brasileiro, da Tua igreja nesse país. Oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir os irmãos para até quarta-feira. Quarta-feira é certo eu pegar lá conversei com o Carlinho, dar um prazo aí, mas até quarta-feira alguns irmãos deixaram o sabonete lá, a gente fazer a nossa parte, levar para alguém que está precisando, ajudar alguém, faz parte da igreja. Esse não é o principal da igreja é a pregação do Evangelho, mas também fazer a caridade também faz parte da vida cristã, ajudar o próximo. Amém? Então agradeço os irmãos as contribuições, os irmãos que têm abençoado, entregado lá suas ofertas, tem procurado manter a igreja. Já limpamos lá, vamos precisar fazer mais coisas, trocar caixa, de repente comprar uma massa corrida, já para fazer algum serviço, para quando a gente voltar, de repente a igreja vai estar já pintada e até mesmo, né, rebocado lá, uma limpeza geral, fazer algumas coisas que a gente tem que fazer, para quando a gente voltar mais tranquilo. Amém, irmãos? Vai ser até bom que dá mais tempo, tinta dá cheiro. Então, se os irmãos, alguém puder dar uma oferta de amor, entrega o diácono Carlinho. O material está caro, as coisas estão caras, os irmãos estão vendo aí o preço, né? Comida está caríssimo, o alho está 40, 50 reais o quilo do alho, as pessoas estão se aproveitando. Mas qualquer contribuição é boa. São poucos os irmãos que estão mantendo a sua fidelidade, mas esses poucos eu oro a Deus para, tá, irmãos? Você que tem abençoado ali a igreja local, eu quero te agradecer. O pouco que a gente tá recebendo, eu estou mandando para a catedral também. Tem pessoas que dependem disso para viver, né? Depende disso para pagar as contas. Vive do salário da igreja. Então, não feche o teu coração. Você que sempre abençoa ali, continua abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos, tá bom? Vamos voltar ao nosso estudo. Eu quero falar um pouquinho, lembrar um pouquinho. É bom sempre quando a gente faz um estudo sistemático, a gente vai relembrando um pouquinho do que a gente falou no domingo passado. Falamos no domingo passado, né, que Saul havia cometido um erro gravíssimo. Não foi isso? O profeta, né, o escritor, né, ele usa a expressão procedeu neciamente, foi um ato de loucura de Saul, né? Ele não guardou o mandamento do Senhor, não guardou as instruções do Senhor, ele agiu independente de Deus e independente do profeta Samuel, desprezou as instruções e as orientações proféticas, lembram disso? Ele tinha que esperar quantos dias? Ana Lúcia, quantos dias está com a Bíblia aberta aí? Vocês estão com a Bíblia aberta? Né? Olha na tua Bíblia aí, você que está com a Bíblia aberta, quantos dias ele teve que esperar? No capítulo 10, versículo 8, esperar 7 dias, não foi isso? Nós falamos domingo passado, que Samuel mandou que ele esperasse 7 dias, ele não esperou, né? Ele convoca o povo para a guerra de 2.000 homens, ele só fica com 600, 1.400, foge, vão por buraco, atravessa o Jordão, vai para o outro lado, do medo, porque eles não tinham arma. Os filisteus, eles usaram uma tática para que Israel não tivesse arma. A única coisa que eles amolavam deles era o instrumento de trabalho deles, para trabalhar na terra. Era a única coisa que eles faziam.
né? Eles não tinham nem espada nem lança. Você vê aí no capítulo 13, versículo 22, confere aí, eles não tinham nem espada nem lança. Deus deu vitória a Israel através de Jonathan, não através de Saul. Lembra disso? Nós falamos da incircuncisão, a tática que Jonathan usou o nome do Senhor, usou a aliança que Deus tinha feito com o povo dele. Lá em Gênesis, acho que 17, Deus tinha feito a aliança com Abraão, da circuncisão. Então, Jonathan usou aquilo e nos 46 do segundo tempo, Deus livra Israel e dá vitória a Israel, usando o filho de Saul, que aparece. Já no capítulo 14, 23, a gente vê que sempre é o Senhor. Vê aí na tua Bíblia. 1 Samuel 14, versículo 23. Diz assim: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além, né, de Bet-Aven. Quer dizer, então, quem livrava sempre é o Senhor. Quem livra sempre é o Senhor. É Ele que nos livra da batalha. Ele livrava Israel. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, ainda no capítulo 14, tá, irmão? Nós ainda vamos ficar nesse capítulo. O voto de Saul. Qual foi o voto de Saul? Não vamos ler todos os versículos, nosso tempo é curto. Só nessa introdução aí já está quase 10 minutos. Então a gente tem que aproveitar o tempo o máximo. Então os irmãos ficam abertos, com a Bíblia aberta aí, e vamos passear um pouquinho nesse finalzinho do capítulo 14, versículo 24 ao versículo de número 52. Vamos terminar esse capítulo 14. Nós não podemos nos esquecer que Israel tinha acabado de sair de uma guerra. Estava exausto e com muita fome. Lembra disso? A gente vai ver que o período do reinado de Saul foi guerra do início ao fim. Parece que começa com guerra e termina com guerra. Misericórdia. É como a nossa vida, né? Parece que as nossas guerras não acabam. Termina uma guerra, vem outra guerra, e as guerras vão nos aprimorando, Se você vê o capítulo 14, versículo 28, então diz assim, lá na parte B do versículo 28 do capítulo 14, estava exausto o povo. Por que o povo estava exausto? Batalha, guerra, né? E tem mais, Saul fez o voto, né? Qual foi o voto dele? Para que ninguém comesse. Essa expressão pão tem o significado de não comer nada. Às vezes a pessoa, não, tá errado aqui, tá falando que eles comeram mel. A gente vai ver que aqui no texto fala que eles encontraram mel e tá falando pão. Mas quando se fala pão, tá falando de comer. O pão nosso de cada dia que Jesus fala, não é só o café da manhã, é o teu almoço, é a tua janta, é o teu lanche, é o nosso alimento do cotidiano. Então, o voto de Saul foi para que ninguém comesse nada. E além de exausto, de tanta guerra, o que aconteceu? Israel, né, estava exausto, cansado, de tanto batalhar, de tanta guerra. E Saul ainda faz esse voto. Além de cansado, vocês não vão poder comer. Vocês vão ter que esperar até a noite, que nós vamos fazer outra guerra. O filho de Saul, ele não sabia do voto que o pai dele tinha falado com o povo. Ele não estava naquele momento, então ele não ouviu essa orientação, esse voto do pai. Né, ele usa a expressão de conjurar, amaldiçoar quem comesse durante o dia. Só podia comer à noite depois que eles fossem para. Só que o povo estava exausto, cansado, e o filho de Saul não sabia, Jonathan. E o que ele faz? Versículo 14, 27. Jonathan, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão, né? E aí pega o favo de mel e come o favo de mel. Ele não tinha ouvido falar. Na mesma hora, as forças dele renovou. O texto usa o brilho dos olhos dele. Surgiu
Porque ele estava apático, cansado, igual você está assim, domingo de manhã. Ai, estou sonolento. Quando comeu um pão com manteiga, tomou um mel. Dos versículos 24 ao 45, o narrador do livro de Samuel deixa algumas perguntas sem respostas. Quais perguntas são essas? É preciso que os irmãos leiam também os textos, senão você não vai saber. Saul estava certo em fazer o juramento? Sim ou não, Flávio? Jonathan estava certo em criticar o rei publicamente? Nós vimos aqui que você vê lá no versículo 29 do capítulo 14 que Jonathan fala com o povo: meu pai faz um voto desse, o povo está cansado, o povo ia se animar, ia matar mais inimigo ainda se deixasse comer. Então o próprio filho, né, ele critica o pai publicamente, certo ou errado? As tropas tinham razão em ignorar o juramento, porque você vai ver aí, a partir do versículo de número 31 ao 34, vamos botar 31 ao 33, você vai ver que o povo, ele, depois que Jonathan comeu o mel, os despojos dos inimigos que eles tinham vencido, boi, vaca, ovelha, eles pegaram aquilo ali e começaram a comer. Quer dizer, eles também desobedeceram a ordem do rei. Estou falando dos soldados deles. Todo mundo com fome, faminto, exausto, comendo, a ponto de comer carne com sangue. Eles não podiam comer carne com sangue, mas eles estão certos. Saul estava certo em tentar cumprir o juramento e executar o homem inocente, seu próprio filho. Versículo 44. Qual foi o voto de Saul? Se alguém comer, está conjurado, a gente vai matar. A gente vai matar quem comeu. E quem tinha comido era o próprio filho dele. Então, as tropas estavam certas em defender Jonathan, porque Saul querendo matar o pai, você vê no versículo 45, a tropa eles queriam matar, Saul queria matar o filho dele, Jonathan, porque ele tinha desobedecido a ordem do pai. Saul convoca o povo para tirar sorte. Saul fala assim: ó, eu e Jonathan vamos ficar de um lado e vocês ficam do outro, soldado. Para onde cair a sorte foi esse, Deus vai falar quem foi. Aí não cai do lado dos soldados, aí cai entre Jonathan e Saul. E de entre Jonathan e Saul, né, para saber quem tinha pecado, para saber por que as coisas não estavam dando certo, caiu em Jonathan. E por Jonathan ter feito aquilo ali, Saul estava achando que o povo estava em pecado, que eles estavam em pecado. Eles tinham feito um voto e por causa disso eles tinham cometido um pecado. Aí você vê no versículo de número 37 que há uma expressão aqui: porém, eles vão consultar o sacerdote do rei Saul, vai consultar a Deus, né? Pega a tua estola sacerdotal, assim que eles faziam, e eles vão consultar a Deus, se consagra, para saber, né, aonde estava o pecado, né, se eles iam para a guerra ou não também. Aí no versículo 37, porém aquele dia Deus não lhe respondeu. Deus não estava falando com Saul. Então, Jonas estava certo em criticar o rei publicamente? Não sei. As tropas estavam certas em defender a Jonathan, porque aí Davi queria matar o filho dele. Eu vou te matar, foi você? Né? Mas só que você vê no versículo 14 que o povo fala assim: ó, morra, ele não vai morrer não. Por que ele não vai morrer? Ele não vai morrer porque Deus é com ele. Lembra lá atrás que Saul tinha desobedecido a Deus? Samuel chama a atenção dele.
Ele estava todo errado, agiu loucamente. Mesmo assim o povo teve vitória por causa de Jonathan. Nós falamos domingo passado. Quer dizer, o que nós aprendemos até aqui? O que eu quero levar aos irmãos a pensar como o escritor tenta nos focar e mostrar isso? Que o rei Saul era um homem que ele agia muito pelo impulso, ele era muito impulsivo, a ponto de fazer um voto de tolo. Que foi um voto de tolo. Você fazia alguém... Soldado na guerra quer comer, soldado... Estavam batalhando, batalha direto. O cara faz um voto para ficar sem comer. Quer dizer, Saul tomava atitude sem pensar nas consequências, como fez no capítulo anterior. Lembra que eu falei com os irmãos? Pessoas perdem casamentos, pessoas perdem famílias, né? Pessoas perdem trabalhos, tudo porque toma atitude sem pensar nas consequências. Ou, se você for olhar assim, de uma forma geral, você não vê que o autor que escreveu o livro, ele não tenta falar que houve um pecado religioso, né, nem um pecado moral, mas o voto de Saul foi um voto de tolo. Porque o rei podia fazer um voto, ele podia fazer por dia, o rei pode mandar matar quem ele quiser, poderia. Lembra que eles pediram um rei, que a gente falou do rei? Poderia fazer os filhos dele escravos, lembra de tudo isso? Meu pai sempre dizia essa frase: antes de tomar uma atitude, conte até 10. Até as boas atitudes com sinceridade pode causar grandes danos. Eu conheço pessoas que falam assim: poxa, mas eu tinha boa intenção. A minha intenção não era essa. A minha intenção não era essa. Por impulso momentâneo, muitos amigos meus, eu vi muitos amigos meus perderem muitas coisas por aquele impulso. Na hora de um momento difícil da vida. Já vi amigos meus perder casamentos, já vi amigos meus perder empregos, lá no quartel. O cara, numa hora de aborrecimento, chegar: vou pedir meu artigo, pedir o artigo e ir embora. Eu não fico mais aqui. Depois, hoje, depois de passar quase 40 anos, eu encontro com alguns deles e falo assim: caramba, eu podia ter me aposentado, podia ter ficado. Eu me arrependi. Às vezes a gente tem até boas intenções, mas às vezes as boas intenções, sem pensar impulsivamente, porque Saul, ele não estava querendo errar de novo. Se você vê aqui, ele faz sacrifício, ele busca consultar a Deus, porque ele já estava meio assim, porque ele já tinha errado lá atrás. Então ele não queria errar, ele queria acertar, mas mesmo tentando acertar, né, assim, numa atitude assim, deixar a pessoa sem comer, voto desse. A atitude sem pensar destrói castelos que foram construídos há anos, como casamentos, empregos, amizades. Às vezes amigos antigos brigam. Já vi muitas pessoas na igreja, por influências de outras pessoas, perderam amigos, saíram de igrejas sérias, porque foram dar ouvidos a outras pessoas. Você vê aqui, sempre alguém ia levar a mensagem para Saul: alguém comeu, o povo não te obedeceu. Você vê, sempre tem um caguete, sempre um fofoqueiro. A atitude sem pensar destrói casamento, destrói castelos que pessoas que demorou anos para construir. E às vezes vai embora em questões de minutos, com palavras, com atitudes, sem pensar, insensatas, loucas.
para não ficar mal com o povo, como aconteceu em Gilgal, no capítulo 13, Saul, no capítulo 14, do 34 ao 35, ele oferece o sacrifício, né? Ele faz a consulta ao Senhor, como eu falei para os irmãos, para saber se iria à guerra ou não. Ele estava meio assim, mas mesmo assim ele continuava agindo de forma errada, tentando fazer bem, mas de forma errada. Capítulo 14, 37. Capítulo 14, 37 diz assim: disse, porém, o sacerdote, né, esse sacerdote dele assim, vamos consultar o Senhor, mas o Senhor não estava falando, que o Senhor não falou com ele. O Bispo Walter, ele botou um café espiritual, uma mensagem para pastores, hoje eu estava ouvindo, e às vezes eu entro no grupo ali para ouvir uma direção da denominação do bispo, e ele fala que a igreja morre quando ela se afasta de Deus. O homem em si, ele morre quando ele se afasta de Deus. E Saul, ele estava se afastando de Deus. Deus não estava mais falando com ele. Quando Deus não fala mais, não tem mais luz no candeeiro, a lamparina não tem mais óleo, a pessoa começa a agir na carne, fazendo a carne pelos impulsos, age até de forma louca, que caramba, fulano agiu assim. A impressão que fica é que Saul era um homem distante de Deus, dos desejos de Deus. Aquilo que Deus queria, Saul não queria executar. Saul queria executar o que ele queria executar. Não é, irmã Teresa? Não é, irmã Valnice? Saul não queria fazer o que Deus estava pedindo. Ele queria fazer o que ele achava. Ele queria agir do modo deles, impulsivamente. Para os homens de guerra, Deus havia dado vitória a Israel através de Jonathan e não de Saul. As pessoas já não estavam mais confiando nele. Vê o versículo capítulo 14, 45. Vê se não é isso aí que o pastor está falando para os irmãos. Ele diz assim: porém o povo disse a Saul, morre Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo de Jonatas, pois foi com Deus que fez isso hoje. Fez isso o quê? Teve vitória. Foi com Jonatas, não foi com Saul. Deus já não estava mais falando com Saul. A pior coisa que tem é quando Deus deixa de falar com a gente. Quando o ramo se desliga da videira, ele vai secando. Podemos ver nitidamente Deus através de Saul preparando o reinado para Davi. Com isso, nós vemos um esboço aí do versículo 46 ao 52. Depois, se você quiser, tem gente que gosta, e graças a Deus por isso, falaram que o irmão Everaldo gosta de estudar. Você vai ver um esboço falando da história um pouquinho da vida de Saul, do versículo 46 ao 52. Nós vemos esse esboço. E normalmente a gente estudando a vida aqui lendo o livro de Samuel, vendo a história de Samuel, de Saul, o que nos dá às vezes a impressão é que a gente fala assim, caramba, esse cara... Mas eu falo sinceramente de coração para os irmãos, eu às vezes me identifico com Saul. Não sei se você se identifica, ou se você fala assim, eu nunca vou ser como Saul. Mas Saul só teve lado negativo? Saul não estava sendo também usado por Deus? Porque Deus usa até o mal para fazer o bem. Ou não? Ou Deus não pode fazer isso? Vou beber uma água aqui, não é Bento, tá? Beto, pega mais água lá para mim, por favor. Já, Carlinhos, vê a luz ali fora para a gente. Aí. Quer dizer, o que nós vemos, o que nós podemos aprender com a vida de Saul? Só coisas ruins?
só olhar o lado ruim. Ele tinha boas intenções? Tem. Ele errou até com as boas intenções dele, ele errou. Mas você vê Deus usando ele para o próximo reinado. Quem seria o próximo rei? Quem vai ser o próximo rei? Davi teve que preparar tudo? Se você vê o finalzinho do capítulo 14, você vai ver o último versículo, você vai ver: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Saul foi um estrategista. Apesar de todas as suas falhas, Deus usava ele. Ou Deus não nos usa apesar de todas as nossas falhas? Quem é perfeito aí, diga amém. Quem vai jogar a primeira pedra? Diga amém. Tem um hino do Samuel, aquele pastor Samuel que canta, que eu gosto muito também. Você pode ver lá que você vai gostar, ele tem muitos louvores. Ele diz: quem conhece a sua história é a história. Ele fala quem chamaria Davi, né, se soubesse que ele tinha cometido um adultério. Então, Saul, ele tinha muitos erros. Assim também como nós temos muitos erros. Mas Saul, mesmo com seus erros, ele também tinha um lado bom. Ele estava preparando. Se você for lá no capítulo 14, versículo 52, você vai ver aí que ele agrega homens para a guerra. Ele preparava homens, já estava preparando homens para o exército de Davi. A história de Saul estava sendo preparada para o reinado de Davi. Ele vai morrer tragicamente, a gente vai ver lá na frente, mas você vai ver lá no capítulo 18, versículo 5, eu peço aos irmãos depois para conferir isso, você vai ver que os soldados, uma parte dos soldados de Saul, que são esses aqui que foram preparados para ele, passaram para Davi, iam para a guerra com Davi, ficaram do lado de Davi. Mas quem preparou esses homens? Eles não começaram só a ter batalha com Davi. A gente está vendo aqui que em todo o reinado de Saul é como a nossa vida, é guerra. Imagina você entrar, ser presidente do Brasil, você está lá no ministério lá, a gente não sabe quem está certo, quem está errado, o que está acontecendo. Eu sei que o negócio está feio. Mas Deus não pode usar dessa situação para mudar a situação do nosso país? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Quer dizer, podemos até pensar que até mesmo os erros na vida de Saul não serviram para ele se arrepender. Aí sim está o erro de Saul. Porque nós erramos, assim como ele também errou. A diferença está naquele que se arrepende. Se arrepender, não querer mais fazer o ato em si. Só que Saul vinha fazendo sucessivamente, não é, irmã Solange? Não é? Irmã Júlia. Irmã Júlia está aí? Alguém sabe, conhece? Dá um sinal da irmã Júlia aí, depois fala comigo aí. Os erros, então, não serviram para ele se arrepender. E o que nós precisamos fazer é não cair no erro de Saul. Saul não buscou viver dentro da vontade de Deus. Não é isso que a gente está aprendendo? A gente não só está aprendendo a história, nós estamos aprendendo uma história teológica que fala do Senhor. Deus está por trás dessa história, nos querendo falar alguma coisa, nos querendo ensinar alguma coisa. Nós aprendemos através da história. A gente às vezes não fala para os outros, não, a Bíblia fala assim.
Então, através dos nossos erros, não é para a gente continuar nos nossos erros. Mesmo assim, se a gente errar, a gente se arrepender dos nossos pecados. Deu um tilt aqui, mas estamos de volta. Então, que Deus nos ajude a não cair no mesmo erro de Saul. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar pela nossa nação. Logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos. Que Deus abençoe cada irmão. Quero me despedir do irmão que está aqui na minha igreja aqui. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E a igreja do Senhor diga... Fiquem todos em paz aí, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Vou fazer uma surpresa para cada um aí essa semana, hein? Fica ligado que eu vou fazer uma surpresa para cada irmão. Ficam todos na paz, em nome de Jesus.